Depois de assistir a parte 1, você passou a praticar e apanhou várias vezes para os inimigos básicos do Devil May Cry 3. Continuou apanhando mais e mais até aprender a bloquear todos os ataques deles. No entanto, dominar o estilo Royal Guard vai além de simplesmente bloquear. Para se tornar um mestre desse estilo, ainda faltam algumas habilidades para você aprender a utilizar. E hoje, na parte 2 do guia de como utilizar o estilo Royal Guard, você vai finalmente ganhar o domínio das últimas 4 habilidades que te tornarão um jogador invencível. Olá meus jovens, Dante Black com vocês, e agora nós daremos continuidade no guia que vai fazer de você um especialista em bloquear e também usar de forma agressiva o estilo Royal Guard. É comum várias pessoas acharem que esse estilo só serve para se defender, e que na verdade, escapar dos ataques dos inimigos com uma esquiva comum ou um dash do Trickster é mais prático. Mas na verdade, é possível utilizar o Royal Guard para dar um dano absurdo nos inimigos também, como vocês verão já já. Antes, se vocês gostam do conteúdo do canal e querem ver vídeos com maior frequência, considerem se tornar membros do canal. Por apenas R$ 4,99, vocês têm acesso a emojis personalizados para utilizar nos comentários nos vídeos daqui do canal, além de ter acesso antecipado aos vídeos que produzo sobre games de hack and slash semanalmente por aqui. Continuando nosso guia, na parte 1, vocês aprenderam a utilizar as habilidades Block, Royal Block, entenderam como funciona o medidor de Anger e passaram a usar o Release comum. Agora, vocês irão aprender a utilizar as habilidades Royal Release, Air Block, Air Release e Ultimate. E no final, eu vou mostrar como bloquear os ataques dos últimos 4 dos 7 Hells presentes no jogo. O Royal Release segue o mesmo princípio do Royal Block. O inimigo te ataca e você defende no momento preciso em que o ataque atinge o Dante. A diferença é que ao invés de apenas apertar o botão de estilo, você vai segurar o botão de Lock-On e vai apertar para frente também. Em resumo, você executa o comando do Release, mas faz isso no momento preciso. E preste bastante atenção quando executar essa habilidade, pois como este é um Special Input, você precisa apertar para frente na direção relativa aonde o Dante e o inimigo estão. O Air Block, que de forma mais técnica pode também ser chamado de Air Royal Block, consiste em você pular ou estar no ar no momento em que o ataque for atingir o Dante e apertar o botão para bloquear. Se executado corretamente, você vai absorver todo o dano que vai para o seu medidor de Anger, assim como o Royal Block. E esta habilidade é também a forma mais fácil de executar um Royal Block, já que você utiliza os iframes da animação do pulo a seu favor. Se você pulou em um timing adequado, ao apertar o botão de estilo, você passa do estado de invencível direto para o bloqueio, e com isso tem uma chance muito maior de bloquear corretamente um ataque. O Air Release funciona de forma similar ao Air Royal Block. Você pula, aperta para frente segurando o Lock-On e bloqueia. Se executado corretamente, o Dante vai devolver o dano do ataque mais que estiver carregado na barra de Anger. E assim como o Air Royal Block, o Air Release é uma forma mais fácil de utilizar o Royal Release por também se beneficiar dos iframes, caso você execute essa habilidade imediatamente após pular. A última habilidade do estilo Royal Guard é o Ultimate. Esta habilidade cria um escudo que dura em torno de 5 segundos e protege o Dante em quase qualquer ataque frontal que ele receba. Quando você executa o Ultimate, ao invés de alimentar a barra de Anger, os ataques que o Dante absorve são convertidos em HP, caso você tenha tomado algum dano antes. Se você estiver com sua barra de HP cheia, o Ultimate vai apenas lhe deixar invulnerável. Vale deixar claro que, como eu disse, o Ultimate protege o Dante apenas de ataques frontais. Qualquer ataque que ele receber pelas laterais vai acabar acertando ele. E eu também disse que o Ultimate protege o Dante de quase todos os ataques, pois ataques muito fortes, como os de chefes, podem quebrar essa defesa. E agora eu vou mostrar para vocês como bloquear os ataques dos últimos 4 7 Hells que não foram mostrados na parte 1 do guia, começando pelo Hell Wrath. Esse demônio possui um ataque devastador em área, porém é bem fácil bloquear a explosão dele, e existem duas formas de fazer isso. A primeira é aguardando o momento certo. Quando o Hell Wrath está próximo do Dante, ele tem uma espécie de timer, que após um determinado tempo,
façam que ele desista da vida e ative a bomba que ele carrega. Quando ele for fazer isso, repare que ele levanta a perna, dá um passo para frente e depois disso realiza a explosão. Este passo é o que eu utilizo como guia para bloquear. Você vai esperar ele levantar a perna, pois é quando ele vai explodir. Então você presta bastante atenção e espera ele colocar a perna de volta no chão. Meio segundo após ele fazer isso, você bloqueia. Se você bloquear no exato momento em que ele coloca o pé no chão, a sua defesa será quebrada. E se esperar demais, vai ser atingido pela explosão. A segunda maneira é provocando a explosão. Eu recomendo fazer isso com a Ebony Ivory, já que as outras armas de fogo são mais fortes, mas também mais lentas, e você não vai conseguir bloquear a tempo. Comece a atirar nele, mas de forma controlada, para não perder o momento certo. E aqui vai da sua experiência, já que cada dificuldade demora mais ou menos para você aplicar o dano necessário para que ele exploda. O que importa é que depois de alguns tiros, ele vai explodir, e quando você calcular que o próximo tiro será aquele que vai ativar essa explosão, você desliza o dedo do tiro para o botão de bloqueio. Se executado corretamente, o Dante vai sair da animação de tiro e realizar a defesa a tempo de absorver o dano. Se você apertar os botões individualmente, ao invés de deslizar o dedo de um botão para o outro, é provável que demore demais e o Dante não bloqueie a tempo. Para dominar o Royal Guard contra esse inimigo, eu recomendo que você treine na missão 2. Reinicie ela várias vezes para treinar seu bloco, e faça isso principalmente na dificuldade Easy, já que este ataque não vai te dar tanto dano caso você erre o bloqueio. Você pode matar os outros inimigos rapidamente para chegar nesse Hellwrath, e depois do primeiro morrer, outro Hellwrath aparece logo na sequência quando você mata o primeiro. O Hell Envy possui exatamente os mesmos ataques que o Hell Pride, então, se você assistiu a primeira parte do guia, você já sabe como lidar contra esse inimigo. A diferença básica aqui é a agressividade dele, já que ele ataca com uma frequência maior do que os Prides. O Hell Gluttony, assim como o Sloth, possui apenas um ataque, e sendo ele o demônio que representa o pecado da gula, de forma óbvia, ele ataca com a boca. Para bloquear este ataque, você precisa prestar atenção na animação dele, e bloquear apenas quando ele já tiver executado o ataque. Ele inicia a animação se preparando para cuspir areia no Dante. Ele tem um grito que vai aumentando de volume e quando ele para de gritar, executa o ataque. No momento que ele cuspir, você também vai esperar meio segundo e aperta o botão de bloqueio na sequência. Se executado corretamente, o Dante vai absorver todo o impacto dessa rajada de areia e caso você prefira, pode executar um Royal Release ao invés de um bloqueio comum. Por último, temos o Hell Grid, que eu considero como o mais difícil de bloquear os ataques, já que os ataques dele têm um intervalo muito curto entre um e outro, e você precisa estudar o timing de cada um isoladamente, apesar de a execução ser bem rápida. Para bloquear o primeiro ataque, que o Grid gira o sarcófago para a esquerda dele, independente da posição do Dante, você precisa apertar o botão de bloqueio em torno de 3 a 4 frames antes deste sarcófago te atingir. E é algo bem fácil de errar, já que a animação é rápida, e você tem que defender ligeiramente antes do ataque. O segundo ataque, que é o Grid atacando de volta para a direita, nesse você pode ser mais preciso e bloquear no momento em que o sarcófago toca o Dante. Se você quiser, para praticar, pode fugir do primeiro ataque e bloquear apenas no segundo, para aprimorar seu bloqueio nesse golpe antes de você tentar bloquear os dois ao mesmo tempo. E o terceiro é quando ele finca o sarcófago no chão, para summonar outros Hells. Para bloquear esse ataque, você espera o Grid levantar o sarcófago no ponto máximo e quando ele começa a descer, no meio do caminho entre a altura máxima e o chão, é onde você vai executar o bloqueio com sucesso. Uma observação é que o Grid vai summonando outros inimigos ao redor, e focar só nele para treinar é bem complicado. Por isso, é bom você já ter praticado bastante seu Royal Guard contra os outros Hells antes de aprender a lidar com esse, pois assim você vai não só saber como bloquear cada um dos Hells isoladamente, mas vai também melhorar sua técnica de bloqueio e combate em tempo real, contra inimigos diferentes ao mesmo tempo. Este foi o guia do estilo Royal Guard. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar um like no vídeo e assim como eu disse no começo do vídeo, considere se tornar um membro também,
para poder desfrutar de várias vantagens aqui no canal e me ajudar diretamente a produzir mais conteúdo por aqui. Se inscreva para acompanhar os próximos lançamentos do canal. Espero vocês no próximo vídeo, se cuidem e até a próxima. Um forte abraço.